Atenção, se você é fã de um bom azeite, o mercado nacional mudou. O sudeste do Brasil acaba de dar um passo gigante com o selo Assolive 2026. Mas o que isso muda na sua vida? Muita coisa. É a garantia oficial de que você está comprando um produto puro, fresco e com origem controlada. Tudo isso e mais no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Renato Pita, diretor da Assolive, que é a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Também com a gente, Amanda Neres, que é doutora em Ciência de Alimentos da empresa Experienciar, condutora da análise sensorial na Festa do Azeite Novo em 2026. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Um momento de crescimento histórico na produção de azeites brasileiros. Produtores do Sudeste dão um passo importante para fortalecer a olivicultura nacional com o lançamento do selo de origem certificada Assolive 2026. Renato, como surgiu a ideia de criar o selo de origem de certificação? Essa ideia já vem desde 2022. A associação entendeu que, por ser um produto muito novo no mercado brasileiro, era importante ter alguma garantia para o consumidor da qualidade desse produto. E a partir de 2022 nós demos a partida então na criação desse selo, mas só agora em 2026 a gente implantou a análise sensorial, que a gente não tinha uma forma de fazer isso até então. Amanda, o consumidor já consegue identificar e valorizar um azeite nacional de qualidade? Sim. Hoje é possível dizer que o consumidor brasileiro tem evoluído muito nesse aspecto. Então, antes e quando eu digo antes, há pouquíssimo tempo atrás, nós não tínhamos a experiência de experimentar um azeite verdadeiramente extra virgem, então com amargor, com picância. Hoje nós já temos um público não tão disperso, né? É um público bem direcionado, mas já temos pessoas que conseguem valorizar, identificar, né, e selecionar esse azeite para o consumo próprio. Então, hoje sim, nós podemos dizer que o consumidor brasileiro consegue verificar a qualidade do azeite de oliva para a identificação. Estamos caminhando para que isso se torne quanto mais público, né? Então, a gente precisa fazer nosso serviço mesmo aqui de divulgação de conhecimento, para que as pessoas realmente saibam o que é um azeite com qualidade extra virgem, né, Joyce? Para que a gente consiga ter um parâmetro para a escolha. Qual a importância aí do selo para produtores de azeite, aí, principalmente do Sudeste? Olha, a colocação do selo, ela viabiliza um certificado de qualidade do nosso produto. É um produto muito novo, quer dizer, ele é muito antigo no consumo no Brasil, mas é muito novo como produto produzido no Brasil. Então é importante que o consumidor tenha algum tipo de garantia de que esse produto é de boa qualidade, não é? Então o selo visa atingir esse objetivo. Amanda, como a certificação ajuda a fortalecer a credibilidade dos azeites brasileiros no mercado? Exatamente nesse cenário, sabe, Joyce? Porque a gente, enquanto consumidor, é difícil para nós sabermos qual é o azeite de qualidade, qual é a qualidade que eu devo buscar nesse azeite e até mesmo o que evidenciar quando eu encontro. Então, a certificação trabalha muito nesse lugar de trazer essa visão para o consumidor do que é um azeite, neste momento agora que a Assolive certifica azeites sem defeito. Então, isso para o consumidor já é um avanço gigantesco. Então, nós podemos saber pelo selo o que é, né, pela certificação, o que é um azeite que não tem defeito. Tá? Então, isso para o consumidor que está habituado com azeites defeituosos no mercado, não estou dizendo que são todos, tá, Joyce? Então, temos muitos azeites de boa qualidade no mercado, mas nós temos também azeites que são defeituosos, e quando eu digo defeituosos, que tem ali um sabor, um odor de ranço, de avinagrado, de avinhado, que são características de um azeite de oliva que não é extra virgem, tá? Então, ele muitas vezes é um azeite idôneo, né? Tem uma procedência bacana, mas o caminho já deteriorou um pouquinho, né? Então, ele não é mais classificado como um azeite extra virgem.
Hoje a gente consegue, com a certificação, evidenciar essa distinção. Então, para o consumidor, fica claro qual é o azeite que tem defeito e o que não tem defeito, porque o selo identificou exatamente isso por um painel treinado, classificando dessa forma. Agora, Renato, esse ano foi marcado por uma safra recorde. O que impulsionou esse crescimento? São dois aspectos. A olivicultura vem crescendo no Brasil, ela é muito recente, né? A primeira extração brasileira foi em 2008. Então, ele é muito recente e vem crescendo, mais produtores entrando nesse segmento. Agora, o aspecto mais importante de 2026 foi climático, né? Nós tivemos um clima muito apropriado. A oliveira ela precisa de um mínimo de horas de frio por ano para ela entrar em hibernação e para depois, quando vem o aquecimento e a chuva a partir de agosto, setembro, ela então poder florir e poder vingar essa florada. Então, 2025 foi um ano muito apropriado do ponto de vista climático e possibilitou essa colheita recorde em 2026. Amanda, você conduziu a análise sensorial dos azeites, né, na Festa do Azeite, que foi realizada em maio, né? Como funciona essa análise aí? Quem participa? Quais são os critérios avaliados? Para essa análise específica, nós utilizamos uma técnica que já é amplamente trabalhada no universo da análise sensorial, das ciências sensoriais, né? Mas não é tão amplamente divulgado para o azeite. Essa técnica ela chama grupo de foco, onde painelistas que desta vez foram treinados, mas ela também pode ser realizada com consumidores que nunca fizeram uma prova, uma avaliação sensorial na vida, podem fazer essa avaliação sensorial também, porque ela é conduzida por um painelista líder. Então, tem sempre questionamentos ali previamente definidos e identificados para serem feitos para todos os azeites. Então, cada prova de azeites às cegas, então nenhum painelista sabe qual é aquele azeite que está sendo avaliado, avaliam por aquelas perguntas. Então tem como se fosse um gabarito, né? Então a gente vai perguntando ali algumas perguntas para que nenhum azeite fique sem ser questionado de uma pergunta específica. Então, essa técnica possibilita analisarmos por um grupo de painelistas treinados, que foi o caso. Então, já tem uma base científica, já tem uma base de estudo, né? Já consegue dar esse diferencial para o consumidor dessa experiência que a gente precisa tanto na gôndola do supermercado, né? Que dá vontade de ligar para um expert na hora da gôndola e falar assim, aqui, me ajuda a comprar esse azeite, né? Então, essa experiência foi trocada ali nessa mesa de grupo de foco, e esses azeites que foram identificados como com defeito não receberam esse selo, então, da acreditação, né, da certificação Assolive. Essa técnica, ela tem um momento também, Joyce, de discussão sobre esses atributos sensoriais. Então, chega um momento para fazermos a uniformização dos questionamentos levantados. Então, se por acaso uma pessoa identificou algum defeito, né, as outras não identificaram, então a gente entra numa conversa e nós chegamos a um consenso. Esse azeite tem maioria dos votos como com defeito ou não. Então, só foram selecionados como sem defeitos aqueles azeites que a maioria do grupo que estava presente classificou como sem defeito, tá? Então, esse é o papel desses participantes aí que fazem essa análise, certificar. E a partir do selo, quem compra para revender, os supermercados, as lojas especializadas, já sabem e o selo já garante essa qualidade do azeite, né? Exatamente. Então, é um facilitador, né? Para a gente, na hora da compra, é um facilitador. E aí a gente escolhe ali, a gente seleciona entre o nosso gosto, né? O que a gente deseja para o nosso momento. Estamos aprendendo agora também que o azeite ele pode ser combinado com diversos pratos, né? Não é só para ser servido, não é só para comprar uma garrafinha e ficar ali o ano inteiro do lado do fogão, nem do lado do fogão ele pode ficar, né? Então a gente vai conduzindo esse cenário para o nosso consumidor, para o consumidor de azeite de oliva brasileiro, que existe muito mais além do que a gente conhece para azeite. Então, sabores diferentes, odores diferentes, né? Que nós chamamos do cheiro. Então, o azeite ele tem ali
inúmeras possibilidades, tanto de evolução sensorial, que são esses cheirinhos, esses gostinhos, né, que a gente sente em nariz e em boca, como também para combinação com pratos salgados, doces. Isso já não é um mistério mais no universo do azeite aqui no Brasil, né? Quais estados, Renato, se destacam hoje na produção de azeite de alta qualidade? Bom, no Sudeste, Minas Gerais, principalmente, tem alguma produção em São Paulo e no Espírito Santo. Agora, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de azeite, né? O Brasil está à beira de se tornar um narco-estado. É esse o país que você quer? A revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Quem disse que não dá para reviver aquela sensação de experimentar o novo como na primeira vez? Cada detalhe, cada peça que faz parte da sua vida carrega um pedaço da sua história e de quem você é. Mais do que cuidar das suas roupas no seu dia a dia, a 5ASEC tem um compromisso com você. Manter tudo o que você ama como novo por mais tempo. 5ASEC, como novo por mais tempo. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com um agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Amanda, no início você falou aqui, né, sobre o consumo do azeite, está aumentando, né, aqueles que, como tem os apreciadores de vinho, tem os apreciadores de azeite, o que diferencia um azeite extra virgem de outros tipos de azeite? A gente vai no mercado, a gente não consegue, a gente só pelo rótulo, né, no rótulo que a gente consegue identificar, mas o sabor, como diferenciar, como reconhecer? Excelente, Joyce, porque a gente às vezes precisa realmente dessa orientação e às vezes na gôndola do supermercado não tem como a gente identificar, né, dessa forma. Hoje em dia nós já temos várias degustações guiadas que facilitam isso para o consumidor, então muitas vezes tem ali uma exposição de alguns azeites com degustações ali guiadas que facilitam para que a gente entenda e inicie essa observação sobre o azeite. Então, o que você pode encontrar em um azeite de oliva verdadeiramente extra virgem? Porque um azeite extra virgem, igual você perguntou, ele precisa ter características físico-químicas que o enquadre como extra virgem. E aí entra a tal da acidez, que todo mundo gosta de observar no rótulo, né? A acidez, o índice de peróxidos, extinção específica no ultravioleta, que são os parâmetros físico-químicos. Isso só identifica em laboratório o que é extra virgem ou virgem, tá? Ou se ele enquadra também em lampante, que aí é uma outra conversa. Então, aqui a gente consegue falar sobre virgem e extra virgem. Se ele não se enquadra como extra virgem, ele ainda é um azeite de qualidade, ele ainda é extraído apenas de olivas, né? Que o produtor teve ali todo um cuidado também, buscando a classificação como extra virgem, mas infelizmente não foi classificado nesse momento. Então, ele tem algumas características que não o classificam como extra. O próprio nome já diz aí tudo sobre isso, né? Agora, quando a gente está falando sobre um azeite extra virgem, essas características elas são um pouco mais específicas. Então, a acidez ela vai até 0,8. Tem muita gente que na gôndola do supermercado fala assim, não, eu só compro azeite que vai até 0,2, só compro azeite que vai até 0,1.
O azeite ele é classificado como extra virgem até 0,8. Então, isso tem um campo aí grande e vasto ainda para a gente observar, né? Muitos azeites acima de 0,1, acima de 0,2, ainda preservam características de odor, de amargor, de picância, que isso sim é o diferencial do azeite. E isso sim mostra para o consumidor a qualidade que ele tem. Algumas empresas hoje em dia já oferecem para o consumidor umas tags ou até mesmo no rótulo da embalagem ali, uma informação sensorial. Então, se ele é amargo, se ele é picante, se ele tem odor de mato cortado, se ele tem um odor de tomate. Algumas empresas já oferecem essa informação para o consumidor, o que facilita muito na hora da escolha. Porque você já consegue observar. Eu provei um dia na casa do fulano um azeite que tinha um cheirinho de mato cortado, eu gostei muito, eu vou procurar aqui o que tem também. Então, isso facilita bastante para a gente na hora da compra. Infelizmente, não são todos ainda, mas estamos caminhando para que isso se propague, né? Cada vez mais e mais produtores também comecem a oferecer essa oportunidade para o consumidor, até mesmo na hora de abrir a garrafa. Muitas vezes, como a gente não tem consumidor amplo, não tem essa experiência de analisar um azeite, né? É comum falar sobre vinho, mas sobre o azeite, pegar um azeite, colocar numa colher e colocar na boca, colocar em um copinho e colocar na boca direto, sem pôr um pãozinho, uma salada, muitas pessoas até se afastam um pouco dessa ideia. Quando você apresenta um azeite verdadeiramente de qualidade, extra virgem, a pessoa se interessa um pouco mais, porque vê que aquele lipídio ali da boca não é aquela experiência de óleo que você está acostumada. Ele miscibiliza na saliva, ele dissolve, você rapidamente consegue engoli-lo e não fica aquela textura de óleo na boca. Então, você consegue perceber amargor, picância, odores variados de ervas, de frutas verdes, frutas maduras. Então, a partir dessa percepção sensorial, a gente consegue fazer as combinações de pratos, né? Fazer as escolhas que mais nos agradam. E, Renato, como será a participação da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais durante o processo de certificação? O papel da EPAMIG nesse processo é fundamental. Ela foi a responsável pela introdução da olivicultura no Brasil. Nesse momento, agora nessa análise sensorial de 2026, que foi realizada no dia 1º de maio, em Maria da Fé, a EPAMIG cedeu as instalações. Dois técnicos da EPAMIG participaram do painel de análise sensorial. Então, ela teve uma importância fundamental. E ela vai ter agora uma importância mais relevante, porque ela está criando um local específico para fazer a degustação e fazer uma análise sensorial. A gente espera que em 2027 já possamos contar com essa estrutura da EPAMIG. Esse ano foi bastante improvisado. A EPAMIG cedeu um espaço, mas o espaço foi bastante improvisado para fazer a análise sensorial. A gente espera já ter isso dentro dos padrões mundiais para 2027. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. A nova edição da Revista Oeste, Digitais do PT, já está disponível. Você não pode perder. Confira os destaques. Christian Costa e Sara Pérez desnudam a crise interna do PT depois de Jacques Wagner, líder do governo no Senado e amigo próximo de Lula, ser apontado pela Polícia Federal como peça-chave no escândalo do Banco Master. E mais, Alexandre Garcia analisa o pronunciamento recente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que estaria por trás do discurso?
Yasmin Alencar traz a relação dos ex-condenados por corrupção que planejam ser candidatos nas próximas eleições, muitos deles com aval do próprio presidente Lula. Jornalismo sobre os fatos que realmente importam. Assine a Revista Oeste para ler agora mesmo. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. Amanda, anteriormente você falou que nessa análise sensorial são apontados os defeitos e esses defeitos podem impedir que o azeite seja classificado como extra virgem. Quais os principais defeitos? Os principais defeitos que nós temos hoje no mercado, né, dentre os azeites brasileiros, vou restringir aqui aos brasileiros, são ranço fermentado e avinagrado, tá? O azeite, ele é um alimento que ele não é fermentado. Então, no vinho, isso às vezes contradiz um pouco, né? As evoluções são diferentes ali naquele outro universo. Aqui no azeite, às vezes uma fruta que ficou um pedacinho da fruta que foi no azeite, né? Que ela pode ter fermentado ali dentro. Porque estamos falando de fruta, e fruta tem açúcar, então o açúcar pode vir a fermentar ali, mesmo tendo um conservador maravilhoso como o lipídio, que é o azeite. Então, a gente tem essas possibilidades de defeitos. Uma possibilidade também são os frutos virem do campo com machucados, esmagados, né? Com leves defeitos, até com folhas também que vêm em excesso, às vezes, do campo, junto ali com aquelas olivas. Então, isso também pode gerar um outro defeito, que é de folhas secas, tá? Esse defeito de folhas secas, ele pode ser identificado no azeite se, porventura, essas olivas foram colhidas com muitas folhas e não foi processado ali logo, né, imediatamente a colheita ou o mais rápido possível, e as folhas desidrataram após a colheita. Então, fica aquele gostinho de folha seca, aquele gostinho que não é desejável para um azeite que muitas vezes está com olivas frescas, sãs, verdinhas, e poderia ter desenvolvido ali sabores maravilhosos. O lado positivo disso tudo é que nós temos hoje aqui no Brasil uma seleção muito cuidadosa de profissionais assim muito interessantes, muito gabaritados, que têm feito azeites fantásticos, né? Então a gente tem um cenário aqui no Brasil de qualidade extrema. Então a gente tem poucos azeites com defeito aqui no Brasil. Azeites brasileiros, geralmente você tem contato com azeites muito frescos, né? Porque geralmente da produção do ano que a gente tem contato aqui no Brasil. Azeites cuidadosamente elaborados, então, até com seleção manual. Tem produtores que selecionam manualmente, oliva por oliva, tiram folhinha por folhinha, galinha por galinho, de toda a produção. Então, às vezes a gente pensa assim, não, isso não existe. Existe, de tanto cuidado que os produtores têm aqui no Brasil ao fazer esse produto, que para eles é como um filho, muitas vezes. Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar um pouco sobre a utilização dos fertilizantes sintéticos ou fertilizantes artificiais. Veja só esse vídeo. Você já deve ter assistido alguma campanha na televisão ou lido no jornal essas ações contra a utilização do fertilizante sintético. Isso não significa que você seja contra a agricultura orgânica quando você defende o uso dos fertilizantes sintéticos. Isso porque eles são extremamente importantes para aqueles países que passam fome, como é o caso da África ou como é o caso aqui do Níger, onde eu estou. O que você está percebendo aqui, praticamente 80% do Níger é composto por desertos, o Sahel, o deserto do Saara, são regiões extremamente secas e inóspitas. E a única faixa agriculturável, basicamente menos de 3% do país, é ao redor do rio Níger. Então você vê essa cena, inclusive, que se destaca perante essas áreas amarelas do deserto em relação a esse verde que abunda margeando o rio Níger. Você vê inclusive uma fazenda lá no fundo, onde você consegue ver até silos. Então essas áreas são extremamente importantes e eles têm que tornar essas áreas extremamente produtivas.
Agora, isso não vai ser feito sem a utilização dos fertilizantes sintéticos. Para você ter uma noção, estima-se que hoje metade da população do mundo dependa da utilização dos fertilizantes sintéticos. É isso mesmo. Se não tivéssemos os fertilizantes sintéticos, 4 bilhões de pessoas estariam morrendo por inanição. Então, a utilização do fertilizante sintético é crucial na agricultura. E aqui na África, pressionado principalmente pela Europa contra a utilização dos fertilizantes sintéticos, há alguns estudos que são assim estarrecedores. Você fez aí em 2020 uma comparação da utilização de fertilizante em países como Congo, Benin ou aqui no Níger, e chegou-se à conclusão que eles utilizam menos de 10 quilos de fertilizantes por hectare, com uma produção muito menor do que 1 tonelada por hectare. Quando comparada com a agricultura americana, você vai ver que lá eles utilizam mais de 130 quilos por hectare, com uma produção superior a 8 toneladas. É claro que o fertilizante não é a única razão, mas sem dúvida alguma ele é uma das principais para aumentar a produção de alimentos aqui na África. Então, quando esses países ricos, com as suas populações bem alimentadas da Europa, pressionam a África para não utilizar o fertilizante sintético, isso é uma espécie de um novo colonialismo impondo algo que é praticamente inviável para a África. Se nós realmente estamos preocupados com a fome na África ou qualquer discussão séria sobre a respeito da desnutrição na África, isso tem que passar pela utilização dos fertilizantes, não essas recomendações que os europeus têm feito aqui para o continente africano. Olá, hoje no Agro, Trabalho e Fé, eu quero falar um pouco sobre um Brasil que a maioria dos brasileiros não conhece. Eu estou aqui numa pequena cidade no interior do Pará chamada Cachoeira da Serra. E você vê que é uma cidade muito pequena, muito simples, as suas ruas ainda não têm asfalto, mas o interessante é que ela mostra um gigantismo de um Brasil que a maioria dos brasileiros não conhece. Ela faz parte do município de Altamira. Cachoeira da Serra é um distrito. Mas daqui até a sede do município são mais de 1.050 quilômetros. Então você imagina a dificuldade dos brasileiros que vivem aqui para poder ver saúde, educação, ou ter que ir até a sede do município, tratar de algum documento burocrático, percorrendo o coração da Amazônia, mais de 1.050 quilômetros. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar que se, por exemplo, esse município de Altamira, que é um dos maiores municípios do mundo, se ele fosse um país, ele seria maior do que 104 países independentes que já existem. Se você pegar a cidade de São Paulo, somente a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de brasileiros. Só que a cidade de São Paulo é 100 vezes menor do que o município de Altamira. E aqui vivem apenas 126 mil brasileiros. Então, a densidade populacional aqui do município de Altamira, incluindo Cachoeira da Serra, é menos de 1 brasileiro para cada quilômetro quadrado. Tudo isso para mostrar a importância. Se fala muito da Amazônia, da soberania da Amazônia, da guarda das suas riquezas, dos recursos naturais, mas com essa estrutura de administração, essa estrutura política, fica muito difícil. Esse é um município que tem uma escala de nação. Exatamente isso. Se você pegar o prefeito de Altamira, ele administra um território maior do que Portugal, maior do que a Grécia. Então fica difícil falar que nós temos a soberania da Amazônia e nós temos ainda esse tipo de estrutura político-administrativo. E até porque nós precisamos conhecer melhor as nossas riquezas daqui, precisamos ter, por exemplo, um zoneamento numa escala adequada para a gente identificar qual é a concentração dos minérios. Isso o Brasil ainda não tem, desse território imenso, desse continente chamado Amazônia. Então nós precisamos mudar, saber como preservar isso, mas como poder usar e se beneficiar dessas riquezas, principalmente levando em conta mais de 20 milhões de brasileiros que vivem aqui nessa região. Renato, foi um prazer contar aqui com a sua participação. Muito obrigada. Disponha, estamos à disposição. Obrigado também. Amanda, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.